No último vídeo a gente viu o que esse regime Lula, né, tá fazendo com o Brasil, levando a gente pro lado antissemita, né? A gente tá tendo uma visão pelo mundo, pelos outros países de antissemitismo, né? Justamente pelas declarações e também pelas posições que o Brasil vem tomando ultimamente na política externa em relação a Israel e outras coisas também. E hoje, né, nós temos algumas notícias que são agora, do fim de semana, né, que o PT teve a reuniãozinha deles lá, que eles colocaram um novo presidente do PT. E a gente tem algumas coisas para já começar a semana já, literalmente com o pé esquerdo, né, falando do PT, que assombra aí todos os brasileiros. Mas antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Seja muito bem-vindo ao Liberdade em Pauta, me chamo Lucas. Caso você esteja assistindo na TV, não se esqueça de pegar seu celular e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Então já vamos começar aí o nosso vídeo, né, com as notícias aí para vocês. Vamos nessa então. A primeira notícia que nós temos aqui é em relação que o Lula, né, está longe do percentual para a reeleição. Olha só que maravilha para quem quer que esse regime caia, né? Eles estão desesperados. Eles têm cantado de galo, né, na questão da soberania, companheiro. E tem feito aquelas risadinhas amarelas, né? Mas a real é que eles estão desesperados porque o percentual do Lula não está bom. A aprovação dele é de apenas 29%, abaixo dos 46% considerado necessários para garantir a reeleição, segundo os especialistas, né, eleitorais. Então aqui embaixo a gente tem algumas informações, né, que a mais recente pesquisa Datafolha revelou que o Lula está com 29% de aprovação, um número significativamente inferior, né, aos 46%, que são considerados historicamente como um número mágico para garantir a reeleição. Então o Lula, né, ele bravateou, ele tentou lá dar uma de soberano, né? Tentou fazer o pessoal apoiar isso, até que ele deu uma subidinha, mas agora caiu. O pessoal sabe que uma coisa o pessoal não se esquece, a economia, né? O país no dia a dia tá uma merda de se viver, então ele não vai conseguir aprovação querendo dar uma de galo, né? E nos brindou, né, com a possível tarifaço de 50% e outras coisas aí que aconteceu nas últimas semanas. Mas vamos ver aqui o vídeo da CNN, do especialista falando, e vamos analisar aqui juntos. 46%. Esse é o percentual considerado o número mágico da reeleição na série histórica das pesquisas eleitorais desde a redemocratização do país. Quando um líder está tentando a reeleição e tem 46% de bom ou ótimo, as chances de reeleição são altíssimas. Agora, quando é inferior o bom e o ótimo a 33%, os especialistas em pesquisas eleitorais dizem é dada uma derrota como certa. A pesquisa Datafolha de hoje aponta Luiz Inácio Lula da Silva com uma aprovação de 29%, abaixo do percentual crítico de 33%. Se a gente levar em conta a série histórica dos presidentes que tentaram reeleição, é um cenário quase certo de derrota. E o que leva a isso? Uma série de fatores. No Palácio do Planalto há uma avaliação de que o governo Lula III é um museu de grandes novidades. Não trouxe nenhum novo projeto inovador que forme uma marca para as eleições de 2026. O que o Lula trouxe nesse governo aí? A única coisa que eu me lembro que ele trouxe foi tudo contra o povo, né? Trouxeram a taxação das blusinhas, né? Que começou lá com... Acho que, não me lembro, já faz tanto tempo que eles aumentaram tanto, né? Primeiro era 50%, lá tu podia comprar até $50, depois ia tarifar. Depois eles deram 50% de imposto, depois colocaram mais 100% e praticamente inviabilizou, né, do povo poder fazer suas compras internacionais, tanto no AliExpress, Shein, Shopee, essas lojas, essas e-commerces chineses, né, que vendiam aqui pro Brasil. Muita gente perdeu seus comércios, pessoas que viviam disso tiveram que achar outras alternativas, né, e muitas dessas pessoas passaram necessidades justamente por causa dessas decisões desse regime Lula, né. Outra coisa que nós podemos lembrar, deixa eu ver o que o Lula fez, chamou os judeus de nazistas, chamou o Trump de nazista, bateu no peito do BRICS lá, falando de rivalizar com o dólar, né? Sendo que a China e a Rússia falaram, não fui eu que falei, foi ele que falou, não fui eu. Deixou o Lula pros leões, digamos assim, né? Trump foi pra cima, bravateou, soberania, soberania. Conseguiu agilizar de uma certa forma a lei Magnitsky, né? Contra o Alexandre de Moraes. Que mais ele fez? O dos Correios, né? Suspendendo os pagamentos para os pessoal que trabalha nos Correios, para os Correios não tendo nem durex para poder colar as cartinhas. Chega a ser engraçado, né? O Lula quebrando uma estatal, né? Os Correios aí. Outra coisa também que não podemos esquecer, obviamente,
o INSS, né, o esquema de roubo de bilhões, né, que inclusive a gente o Alexandre de Moraes, para isso, ele não moveu a caneta dele, né, não quis ir para cima, né, mas as velhas nazistas lá do 8 de janeiro, essas aí tem que estar presas. Já o cara aí que roubou bilhões aí, dos velhinhos, né, e não só dos velhinhos, mas da futura geração que queira se aposentar, vai ter que pagar essa fraude aí, né, de bilhões do INSS, que foi o maior roubo da história do mundo, tá? É do mundo, não é nem do Brasil, foi do mundo. Uma corrupção absurda. Esse é o legado do regime Lula. Mas vamos seguir aqui com o vídeo aqui da CNN. São projetos e iniciativas antigas que foram reformuladas. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, por exemplo. Há uma avaliação de que Lula precisa se reconectar com a população, deixar um pouco as viagens internacionais de lado e fazer um giro pelo país, mas conseguir empolgar o eleitor. Um eleitor que antigamente dependia da CLT e dos benefícios sociais, mas entrou agora para o mercado informal. O governo federal já avalia e reconhece que é preciso algum programa para conseguir ajudar este eleitor que foi alijado da influência do petismo no país. Pois é, né? Não tem nem muito mais o que acrescentar, né? Mas com certeza eu devo ter me esquecido de muitas coisas, tá? Eu sei que tem muito mais das merdas aí que o Lula fez, mas isso aí é só pra gente ter um extra aí, um acréscimo a mais do que o jornalista ali, o rapaz ali especialista nessa parte eleitoral falou aqui na CNN. Vamos para a próxima, então. Análise: o governo esperava que a defesa da soberania, companheiro, ele bater lá no peito pra fatiar que Trump é nazista, que é soberano. Ele achou que ia ser o galo, né, cara? Que ele achou que ia subir nas pesquisas, que ia detonar, que agora sim, né, o Lula é soberano, né? PT também botando verde e amarelo, né? Estão até mudando ali o branding todo do PT, né? Chega a ser bizarro. Ele achou que daria certo, mas não foi suficiente para melhorar os índices de popularidade, né? Aponta o levantamento. Agora, né, que passou um tempo disso, ele nem tá batendo mais no peito nessa questão de soberania, né? Ele já meio que parou de bravatear, justamente porque ele já tá tendo, né, uma taxa de desaprovação maior, né, do que antes dele começar a bater no peito nessas coisas, porque essas políticas, né, de tomar tarifaço. Quem é que ia gostar de tomar um tarifaço de 50%? Só um jumento animal, né, que estaria aplaudindo o cara bater no peito, bravatear, para tomar tarifa de 50% e prejudicar sua própria nação. E lembrando, ele não resolveu em nenhum momento. Ele recebeu a carta do Trump, a primeira coisa que ele fez foi bravatear e não resolveu a questão do tarifaço. Esse tarifaço já poderia ter baixado ali para 15%, 10%, mas é que ele não quis resolver, né? Ele tentou bravatear para tentar subir a popularidade e teve o inverso. Outra coisa, né? Não preciso ficar subordinado ao dólar, diz o Lula. Ele falou lá no seu palanque político, né, nessa reunião do PT que tivemos neste fim de semana, que a gente pode aqui ver aqui no vídeo da CNN que explica um pouco mais. Vamos dar uma olhada. Obviamente que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso... Uma moeda alternativa. Vamos construir, vamos pegar o real, vamos pegar o peso colombiano, vamos pegar o yuan, vamos pegar lá a moeda do Irã, vamos pegar a moeda da Índia, vamos juntar eles todos, vamos ver que moeda que vai dar, vamos ver se a gente consegue bater o dólar, vamos ver se é uma moeda estável aí para poder lutar contra o dólar. Isso é uma besteira, né? Uma baita de uma bullshit, né? Porque não existe essa dito que... o Lula tá dizendo que os americanos, eles obrigam a gente a usar o dólar no comércio, mas na verdade, quem decide se usa o dólar ou não é quem tá vendendo. Se tu compra de um país, por exemplo, digamos que a gente tá comprando da Índia alguma coisa, e a Índia, no caso, queira vender os produtos dela que ela está comercializando com a moeda local dela, a gente vai ter que comprar com a moeda local dela. Mas eles querem vender em dólar. E por que vocês acham que eles querem usar o dólar? Porque o dólar, ele ainda é a moeda mais estável do fiduciário do momento.
e é a moeda que mais tem reserva, é a moeda mais segura para poder fazer essas transações. Os produtores, eles não vão querer vender os produtos deles em yuan ou moneda em peso colombiano. Quem é que vai querer comprar produtos com a moeda da Angola? Não faz sentido nenhum. E essa questão do BRICS aí, né, de querer fazer a moeda, não vai dar certo, porque a própria China, a Rússia já apontaram, né? É o Brasil que tá querendo fazer essa porra aí. A gente não tem nada a ver com isso. E o Lula segue falando bosta, né, cara? E quem fala merda, né, toma na cabeça, cara. Vai tomar tarifaço, vai se ferrar com a nação, né, que é a mais potente e que manda nesse mundo, né, nesse mundo global que nós vivemos hoje, né, da supereconomia do mundo, né, que é os Estados Unidos. Mas vamos seguir aqui então. O presidente do PT afirma que o partido precisa pensar em era pós-Lula. O Edinho Silva, né, o novo presidente do PT, que agora tá mamando bastante aí no fundo partidário, né, tomou posse neste domingo, né, e novo dirigente da Legenda. E ele falou algumas coisas, ele falou várias bobagens. Eu aconselho que você veja o meu último vídeo, que eu comentei um pouco mais sobre isso. Mas aqui ele tá falando sobre o que fazer, né, sem o Lula no PT. Vamos ver aqui o que seriam as alternativas e as ideias que ele tem. Nós teremos, no próximo período, tarefas fundamentais e que eu quero aqui destacar para vocês. Algumas. Primeiro, nós temos a responsabilidade de construir o Partido dos Trabalhadores quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando o nosso projeto. Após 26, até por direito ao descanso e por direito ao viver também um pouco a sua vida pessoal, nós não teremos mais depois de 26. E como bem... Já tá aquele cenário de morte, né? Os caras já estão apavorados. E agora, o que a gente vai fazer? Disse o presidente Lula, e eu quero reafirmar, o seu substituto não será um nome. O seu substituto será o Partido dos Trabalhadores. Será o Partido dos Trabalhadores. Isso significa que Guilherme Boulos, né, não vai conseguir então ele, porque ele é do PSOL. Partido dos Trabalhadores, então é alguém do PT, né, que vai substituir, né, o Lula no futuro. Quais serão os nomes mais fortes aí que o PT tem? Nós temos aqui a mulher bonita do PT, não é? O próprio Lula falou, né, que botou ela lá justamente porque ela é uma mulher bonita, né? Vamos ver o que ela falou aqui quando o Alexandre de Moraes, né, estava sendo colocado no STF, né? Vamos ver aqui, rever isso, né? Em que o nosso indicado sabatinado é um militante partidário convicto, aliás, por posicionamentos externados. Eu não diria só um militante, eu diria, além de militante e filiado, nós temos posicionamentos até de perseguição política por parte do indicado em relação, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, em relação a manifestações feitas em apoio ao impeachment da presidenta Dilma. Então, quer dizer que ele perseguiu o PT, né? E agora que tá perseguindo os outros, tá de boa. Como essa gente é hipócrita, né? Como diz o nosso premiado escritor Raduan Assar, a quem eu quero aqui fazer um breve desagravo, nós vivemos tempos sombrios, muito sombrios. É indiscutível, né, que o país vive uma séria e profunda crise política e institucional, que impõe grandes desafios à nossa golpeada democracia. Por isso o incômodo, o temor, a insegurança com a indicação de Vossa Senhoria para esse cargo ao Supremo, doutor Alexandre. Aliás, o senhor diz que se considera imparcial ao assumir o STF, que não vê problema nenhum com as suas posições, que vai se guiar pela Constituição. Mas eu lhe pergunto, a que o senhor então atribui as manifestações tão contundentes, contrárias à sua indicação, que nós estamos recebendo nessa casa? Manifestações contrárias de juristas, manifestações contrárias de entidades. Seguramente nesse contexto há muita indignação e contrariedade perante a opinião pública com a indicação de Vossa Excelência. Ah, então naquele tempo tinha muita contradição, né, em colocar o Alexandre de Moraes, né? O PT, no caso, não era a favor, né, porque tinha perseguição, né, depois do impeachment da Dilma, mas, né, agora tá tudo certo, agora ele é o rei, ele é o maravilhoso. Que gente hipócrita, né? Que mulher canalha, cara. Mulher canalha mesmo. Mas enfim, temos ela, né? E temos também uma outra opção que o PT tem, que seria, né, o nosso excelentíssimo ministro da Economia, né, do país aí, o ministro Haddad, né, cara? Que só tem feito coisa boa. Eu acho coisa boa, cara, porque é ele que tá fudendo tudo, cara. É ele que tá ajudando o PT
perder força, né, cara? E aqui, olha a pergunta que a mulher faz, né? A repórter aqui da CNN. E olha a resposta que ele vai dar. Eu até fiz isso em outro vídeo, né? Mas eu vou pôr de novo porque a gente tem que entender todo esse contexto. Acontece que a dificuldade econômica já começou, as demissões já começaram, os contratos estão sendo cancelados, as concessões de crédito estão sendo canceladas. Quer dizer, não precisa esperar o dia 1º de agosto para chegar nas empresas. E há uma leitura de que o governo está optando muito mais a solução política interna do que a solução econômica. Qual é o equilíbrio entre essas duas? Não, eu discordo completamente. Nós estamos, no meu caso específico, eu estou desde do anúncio, nós estamos full time trabalhando em medidas econômicas, né? Justamente atendendo na quinta... Mas quais? Você pode dar um exemplo? Quais? De quais medidas? Essas eu já adiantei, mas eu não posso. Veja bem, Thaís, nós temos um problema que nós não sabemos qual a medida que vai ser tomada pelos Estados Unidos. Ele não sabe. Você está julgando o governo como se o governo dos Estados Unidos soubesse o que vai fazer essa semana. E nem o secretário de Estado... Ele não sabia, né, que vem a carta lá do tarifaço. Ele nem sabia, ele achou que o Trump não ia dar o tarifaço. E ele nem sabia o que fazer, cara, em relação a isso. Ele nem sabe o que tá fazendo, essa é a real. Então nós temos o Haddad aí, o cara que não sabe o que tá fazendo. E temos a hipócrita, né, que falava mal do Alexandre de Moraes, mas hoje ele é o deus dela. Então o PT, né, no fundo, aí se vocês forem ver, eles estão enrascados, né, caso o Lula não participe. Até porque o Lula já tá velho, né, ele já não tá bem da cabeça, né, só tem falado bosta, tem nos levado numa desgraça, né, o Brasil tá a caminho da desgraça, graças a esse presidente que nós temos hoje. Eu não chamo de presidente, é o regime, né, e é isso, né, não tem muito mais o que a gente comentar. Mas o PT aí tá demonstrando desespero, né? Eles sabem que pode complicar bastante para eles no ano que vem. E a gente tem que seguir a nossa luta aqui, né, contra essa ditadura que vem acontecendo no Brasil na questão jurídica, perseguição com a direita, né, no Brasil. E temos que sempre apoiar a liberdade, né? A liberdade de expressão em primeiro lugar. E expor, né, toda essa hipocrisia e também essas bobagens, né, que o nosso regime tem feito. Que inclusive, né, eu mostrei no vídeo anterior que o Brasil está sendo colocado como antissemita para o mundo. E fora outras coisas, né? A gente é realmente a república dos bananas, né, cara? Mas é isso, deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe seus comentários. E um grande abraço, muito obrigado por assistir. E um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.